Fala, pessoal! Finalmente o mundo fica mais leve. Ebrahim Raisi é um político e jurista iraniano que ocupou várias posições de destaque no Irã. Em junho de 2021, ele foi eleito como o novo presidente do país, sucedendo Hassan Rouhani. Antes de sua eleição, Raisi serviu como chefe do judiciário iraniano, sendo conhecido como o Carniceiro de Teherã. Sua ascensão ao cargo de presidente gerou bastante atenção e debate internacional, dada a sua reputação política e religiosa no Irã. Condenou centenas de pessoas à forca em praça pública somente por não compartilhar com a sua crença religiosa. Carlo Cauti, Ana Paula Henkel e Silvio Navarro falam sobre sua morte no Oeste Sem Filtro da revista Oeste. Esse acidente que ocorreu no domingo deixou muita gente perplexa e muitos se perguntaram se foi de ou se foi algum ato de sabotagem, pior, algum ato hostil de alguma potência inimiga do Irã. Todo mundo imediatamente olhando para Israel. Mas não foi necessária nenhum tipo de conjectura, né, vamos dizer assim, de geopolítica ou de paradiplomacia internacional, de fantapolítica internacional, porque o helicóptero no qual viajava o presidente do Irã era velho de 50 anos, o helicóptero que foi comprado pelo Shah de Pérsia, ou seja, antes da Revolução Islâmica de 1979, um helicóptero muito velho, a manutenção evidentemente era mal feita, não foi a primeira vez que o helicóptero com lideranças iranianas, com presidentes do Irã, cai nos últimos anos, já aconteceu com o primeiro presidente iraniano, já aconteceu com Mahmoud Ahmadinejad, né, o presidente no começo dos anos 2000, os dois se salvaram. No caso de Raisi, essa vez não foi, ele acabou falecendo, não foi possível salvar o presidente iraniano. Essa pessoa que o nosso governo está homenageando, na verdade, era um assassino brutal. Era um líder político que mandou para o paredão, mandou executar, sem nenhum tipo de remorso, milhares, dezenas de milhares de pessoas, inclusive a maioria da esquerda iraniana, uma esquerda laica, secularizada, com a qual o PT deveria ter maior afinidade, e que, na verdade, está ofendendo, né, está ofendendo as vítimas do Raisi, ele que atuou desde o começo da Revolução Islâmica na magistratura iraniana, como juiz iraniano, foi implacável com os opositores do regime até os dias de hoje, quando nos últimos anos vimos jovens manifestando em Teherã contra a opressão do regime iraniano, que lembramos para o governo e para o Itamaraty, se não se lembram, o Irã é uma ditadura. Então, vocês estão saudando um ditador, fecha parêntese. Então, essa pessoa é um ditador brutal, um opressor do povo, tanto que a gente teve fogos de artifício nas ruas de Teherã. Então, enquanto o nosso governo aqui no Brasil, que se disse o defensor da democracia contra pseudo-golpes, que parecem mais questões psicóticas do que reais questões, e nosso governo, que se diz defensor da democracia, sauda um ditador morto, os cidadãos do Irã festejam a morte de um opressor sanguinário. O comentário do Cauti foi irretocável. Tenho muito pouco a acrescentar, a não ser que a realidade não é o que o PT vai tentar pintar, né? É curioso que aqueles que falam que precisamos defender as minorias, os homossexuais, as mulheres, todos aqueles que se colocam dentro da esfera petista no Brasil e que pregam essas defesas, eles estão exatamente do lado de um assassino brutal. Como está muito bem descrito na nossa tarja, foi a morte do carniceiro de Teherã. Eles não querem saber de direitos humanos, direitos dos homossexuais ou direitos das mulheres. Eles são exatamente isso aí. São carniceiros, são assassinos brutais. O que não... É claro que o povo iraniano a gente não pode colocar nesse balaio. Eles não têm culpa, de uma certa forma, do que está acontecendo ali. As eleições no Irã são eleições muito estranhas, né? Para lá de estranhas, eu diria. E o Irã hoje é conhecido como um dos grandes financiadores do Hezbollah, por exemplo, outro grupo terrorista sanguinários, bárbaros. O Irã também financia as chamadas proxy wars, né? As guerras
por procuração contra os Estados Unidos, seus aliados, como muito bem você disse, Israel, e também o Ocidente. Eles absolutamente abominam, eles odeiam tudo que se refere às tradições do Ocidente. E o Brasil, Paula, de 2024, o Brasil do PT de 2024, o PT no comando do Executivo é esse, de mãos dadas com o eixo do mal, de mãos dadas com o Hamas, de mãos dadas com o Hezbollah, inclusive com padres católicos, como o padre de festa junina Júlio Lancelotti, participando de manifestações públicas nas ruas de São Paulo a favor do Hamas, que absolutamente segue a mesma linha do Hezbollah, que é financiado pelo Irã. A gente tem que separar muita gente boa do Irã, o povo iraniano sabe muito bem que o que estava, eu não vou nem dizer quem, mas o que estava dentro desse helicóptero é exatamente o que está escrito na nossa tela. Os carniceiros de Teherã. Olha, Xi Jinping, Vladimir Putin, Bashar al-Assad, Erdogan, turco, Nicolás Maduro, Lula da Silva. Essas foram as autoridades que se manifestaram depois da morte do presidente iraniano. É a vontade do Lula de se juntar a esse grupo. Esse é o eixo que ele tenta aproximar o Brasil, com Rússia, com China e, é claro, com o Irã. O presidente iraniano que morreu nesse final de semana tinha sangue nas mãos. Era uma pessoa sombria. O último relatório de grupos de direitos humanos divulgado pela agência Reuters indicou que no ano de 2022, foi o último levantamento, 582 pessoas foram executadas no Irã. Muitas delas, você citou na abertura do programa, fuziladas, mas muitas outras enforcadas em praça pública. E ele era conhecido por essa alcunha de carniceiro de Teherã, não à toa, desde a época em que foi procurador-geral, muito antes de ser presidente da República. Portanto, é alguém que deixa o mundo melhor a partir desse final de semana, não estando mais à frente de um povo que, como disse a Ana, não tem culpa em sua totalidade de quem o conduzia, de quem conduzia o país. Agora, é evidente que esse grupo continuará à frente do Irã e que o Irã está, sim, por trás do terrorismo, financiando o terror nesse pedaço do planeta. Atrás do Hezbollah, o grupo libanês, atrás do Hamas, que desde outubro do ano passado, quando promoveu aquela carnificina, quando promoveu aquela matança e sequestrou judeus, sequestrou israelenses que estavam dentro da sua fronteira, uma ilha democrática naquele lugar, naquele continente, e tem sim o Irã por trás, que vinha numa escalada contra Israel recentemente. Então, eu acho que o mundo amanheceu melhor nessa segunda-feira. Obrigado por assistir e se gostou, dê um like e compartilha para fortalecer o canal. Até a próxima!